Eu nasci para lá de Recife, foi. De que ano? De 44. Aí. Da minha mãe eu lembro, mas do meu pai não. Minha mãe morreu aqui. Vovó, né? Morreu, a senhora já tá... Eu já estava casada. O nome da minha mãe era Maria Madalena da Conceição. E o nome do seu pai? Joaquim Pedro dos Santos. Então a senhora vai fazer agora, em 2008, 64 anos, é isso? Meu nome é Luiz Carlos dos Santos Gouveia. Eu nasci no dia 8 de agosto de 1963. Ou seja, eu estou completando, agora em agosto, vou completar 45 anos. Jailson dos Santos Gouveia, nasci em 22 de janeiro de 1968. Fiz 40 anos. Olá você, meu nome é Adelino dos Santos Gouveia. Eu nasci em 1969. Que dia disso? A 22 de setembro de 1969. Tenho 38 anos completo. Bem, segundo o meu registro de nascimento, eu nasci em Recife, Pernambuco, na cidade de Várzea. 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 Josilene Gouveia de Moraes. Não tem dos Santos, não? Não, eu tirei o Santos quando eu casei. Botou Moraes. Coloquei Moraes. Aí quando eu descasei, aí ia dar muito trabalho para trocar os documentos. Aí eu preferi ficar com os Moraes. Aí ficou como? Josilene Gouveia de Moraes, Beleza. nome de casada. Idade? 37 anos. Nasceu Recife, Dia? Pernambuco, dia 28 de outubro de de... 1970. Jailton dos Santos Gouveia, 16 de 12 de 1973. 34 anos e alguns meses. 34 anos e alguns meses. Faço 35 de dezembro. Eu nasci no Hospital São Vicente de Paula, conhecido como HPAP. Hoje é Hospital de Doido. Antigamente era hospital normal, era Hospital de Taguatinga. Depois que construiu o Hospital de Taguatinga, ele se tornou hospital psiquiátrico, né? Aí por isso que eu sou doido que eu nasci lá. Dilson José dos Santos Gouveia. Adilson, Nasci né? em 23 de setembro de 77. O que eu sei, pelo que o pai falava, né? Que foi nessa casa aqui. Vocês moravam em outra casa na Ceilândia e quando ganhou esse lote aqui foi onde eu nasci. Então, às vezes o pai não sabia quanto tempo tinha de casa aqui no setor, e perguntava qual a idade que eu tinha. André Luiz dos Santos Gouveia, nasci no dia 8 de 10 de 80. Alfredo Luiz Gouveia e Dona Maria do Carmo dos Santos Gouveia. Nasci em Taguatinga. O hospital de Ceilândia ainda não estava funcionando. 28 anos esse ano. Fala que eu já fui pro parto normal. Eu como muito, mas não engordo de jeito nenhum. Josineide dos Santos Gouveia, 25 de fevereiro de 82. Aí complicou, porque no meu cronológico ou psicológico? Cronológico. Depois 26. 26 cronológico. E psicológico? 22. Vou morrer com 22. Tá ótimo. É bom, para aí, né? Você nasceu, qual a maternidade? Foi no Hospital da Ceilândia. Aí eu lembro como era aqui em casa, forma bem antes. Tá. Quando eu tinha alguns pés de rosas, assim, umas rosas vermelhas. Eu de calcinha pra cima e pra baixo. Eu lembro que minha mãe e meu pai me levavam na escolinha ali embaixo. Lembro eu dormindo nesse quarto com meu pai e minha mãe no meio. Que eu fazia xixi na cama. 3 anos de idade. Eu acho que eram uns 3, 4, não sei. Lembro que eu mamei até os 3. Eu lembro que eu falava assim, mãe, senta pra eu mamar. Eu lembro que eu falava assim, senta. Até Aí ela 3 anos. sentava. Seu pai morreu quando a senhora tinha quantos anos? Eu era pequena ainda. Não? Meu pai morreu, ficou mãe. Velhinha, com a perna inchada, também gatinha com a perna inchada. Pano na cabeça, ia pegar verdura no mercado. Nunca fui não. Tinha vergonha? Tinha vergonha. Mas quem era que ia com ela? E era neta que era pequena. Tia Neta? Foi tão custosa assim, não gosto nem de falar. Foi custosa? Comia verdura da feira, me apanhava lá. Verdura. Caco de vidro, para o carroceiro passar, a mãe vendia tudo. Recolhia vidro para poder vender, né? Vender. Então ela criou, a senhora criou 5 filhos sozinha? Foi. Quantos irmãos a senhora teve? Hoje eu tinha meu irmão Leno, Marlene, Nicinha, eu e neta. Minha irmã. Então a senhora é a única filha viva da família? Da família.
Mas minha irmã mais nova, neta, era briguenta, brigava com a gente tudinho. Mãe nem ligava, porque a mãe disse que ela era caçula, que não podia bater nas crianças. Era para me inquietar, que eu era trelosa. Mas você só ia falar, não batia não. E o tio Leno, o que eu lembro do tio Leno é que ele tinha a perna inchada. Inchada, era. Né? Era ela, era Leno, mãe e eu. Tudo tinha perna inchada. Perna inchada. Ah, então esse problema da sua perna, a vovó também tinha? Tinha. Tio Leno também tinha? Também tinha. Tia Marlene, tia Nicinha, tia Neta não tinha? Não. Tá. Eu estudei no colégio, eu aprendi muita coisa boa. Estudei 5 anos no colégio. Mas não tinha dinheiro para comprar material. Quando a freira pedia, que era colégio de freira. Aí ela dava a gente. Freira. Foi com uns 5, 6 anos. E lá não tinha esse negócio, não. Ia matricular, com a idade que tinha. Foi. Só lembra o nome do colégio? Ixi, agora é difícil, viu? Não. É Escola Gratuita Santa Doroteia. Ah, Eu Santa sei. Que Eu sei. legal. Que bom. Deu o ano todinho primário. Era o Só primário. pra gente não ficar em casa pegando a mãe da gente, mas pra mãe da gente botar a gente lá. Só lembra assim de alguma freira, o nome de Me alguma... lembro Madre Calda, Madre Rolim. Ela dava aula para a senhora? Era, Madre Rolim dava. Porque a gente era analfabeta de tudo, né? Não sabia falar direito. Eu lembro que eu estudava na Ceilândia. A lembrança que eu tenho de uma que eu lembro que eu tenho de escola, é uma escola lá. Pô, não tem o centro de Ceilândia, mas não é bem no centro da Ceilândia, é aquela quadra do lado, mais um pouco acima da Ceilândia, antes de chegar no Hospital da Ceilândia, do lado de cá, sem atravessar a rua. Escola classe 3. É naquela escola lá, que eu estudei ali, né? Mas a lembrança mesmo que eu tenho de escola é quando eu fui pro Senai, fazer o curso serralheiro no Senai, né? Aí estudei lá com o serralheiro, fiz o curso serralheiro, que era legal pra caramba, que eu estudava praticamente o dia inteiro. Ia de manhã, fazia oficina, depois almoçava lá, de à tarde tinha o primeiro grau, né? Aí depois fazia o segundo grau, fui lá para Taguatinga, na escola classe Ave Branca, fiz o segundo grau lá. É isso que eu lembro de escola. Eu lembro que eu ia para a escola, eu lembro do frio, né, que era muito frio, nós chegamos aqui em Brasília. Eu lembro que eu ia para a escola com chinelo, essas coisinhas assim. Eu lembro que o frio era tanto que o pé ficava vigiado. Porque a gente não tinha sapato? Não tinha sapato, né? Aí chegava aí de chinelo com meia, a meinha de a meia mais clara, outra mais escura. Era mesmo? Aí, não, hoje a gente ri disso aí, hoje a né? gente ri, né? Essa lembrança, mas aí não era tão pequeno, não. Não era tão... Era um pouquinho mais velho, né? Mas eu lembro certo. que para ficar no frio, de vez de ficar a malhação do próprio colega, era mais fácil ficar com o pé gelado do que ficar com a meia colorida, né? Ah, então os colegas... Já começava a malhar, né? Porque Já o quê? todo mundo de tênisinho, a gente com a chinelinha ruída, né? Caramba, a gente não tinha dinheiro para comprar tênis. Rapaz, a situação era tão assim meio triste que mais tarde, mas a lembrança que eu lembro que a gente ia procurando quando vinha da Eu lembro que a gente ficava esperando um chegar para pegar o sapato do outro. E eu lembro também que, mas isso aí era mais velho, né? Já estava mais velho. Mas vamos tentar focar nessa época aí. Tá. Era isso, que eu me lembro da escola era isso. E outra coisa que lembrava também era que se a gente morava na 3, acho que a tia Neta morava mais na frente, isso era bem mais na escola. A tia Neta morava mais, acho que era na 5. Na Celândia também. Na Celândia também. Aí antes de chegar em casa, a gente passava pela casa de tia Neta, né? Pra ver se tinha alguma comidinha lá e tal. Vamos ver para comer. Pra comer. Pra chegar em casa mais animado. Mas papai, vinha da escola. Vinha da escola, né? Tá, aí passar na casa da tia Neta, mas tu ia sozinho ou ia mais alguém? Eu acho que mais alguém, acho que era mais vinha. Porque a tia Neta tinha mais dinheiro do que a gente? Ela tinha mais condiçãozinha um pouquinho, né? De comer. Tinha as coisas lá. Fiz até a sexta série. Sexta foi nisso aí, eu tava com o quê? Com 14, 13 anos. 13 anos eu entrei no Senai. Eu fiz de mecânica geral. Mecânica geral. Aí como Zin já tinha feito o curso de serralheiro, né? E já estava estagiando, né, a gente mãe viu que era uma coisa, mãe, né? Sempre mãe, porque pai não se preocupava com isso. Aí mãe viu que era o jeito que tinha de fazer com que os filhos pelo menos arrumassem uma profissão. Eu lembro que Zin nessa época estava trabalhando numa empresa, Só Metal, se não me engano. Né? Aí pintou a oportunidade, primeiro pela idade, né? E pela condição também de
Aí beleza, eu fiz minha inscrição lá e lá era bom que o primeiro ano tu ficava integral. Tu entrava cedo, né? Entrava 8 horas, estudava pela manhã e à tarde tu fazia oficina. Né? Mas a alegria de pobre não foi tão longe não, porque depois que eu entrei, 6 meses depois acabou. Tinha almoço, rapaz, eu cheguei lá animado. Eu lembro que eu peguei uns 3 meses ainda, rapaz, não era bom. Já lembro da comida industrial lá. Aí passou 3 meses, acabou, tivemos que ficar só na oficina de manhã. No começo era bom, porque quando começamos ele dava vale, dava tudo. Depois que acabou, acho que terminou o convênio que eles tinham, aí como a gente já estava lá, tivemos que optar. Nesse tempo a gente já estava aqui no Setoró. Já estava aqui no Setoró. Tinha mudado para o Setoró. Até aí, os 3 primeiros meses, até junho, estava tudo tranquilo, porque a gente conseguiu o passe porque passava o tempo todo. Né? Depois de junho, acabou essa mordomia. Aí onde que muitas pessoas terminaram o curso, né, pararam, ficaram por lá, e a gente teve a opção, ou continuar, escolher uma modalidade, no caso de manhã ou à tarde, ou parar. Né? Aí foi quando a coisa que a gente viu que a coisa não era tão fácil. Aí eu tive que optar para passar para a noite. Né? Para estudar à noite. Para estudar à noite, porque eu já tinha ido, como eu não consegui vaga, eu já estava com o meu tempo lá, eu não consegui vaga à tarde. Então, posso dizer que com 14 anos já comecei a estudar à noite. Eu lembro que mãe foi lá, o negócio que não era tão simples, passar para a noite. Aí teve que dizer que eu ia trabalhar e tudo mais. Então, resolveu a parte da escola, do ensino, e teoricamente eu ia estudar pela manhã. Só que não tinha, acabou o convênio que o Senai dava a passagem. E todo mundo aqui sabe onde que era o Senai, lá atrás do hospital, já está lá ainda, atrás do hospital. Longe pra caramba. De Taguatinga. Então, beleza, eu estava disposto a fazer, eu acreditava também que era por aí. Aí, vamos embora. Eu sei que a oportunidade começou a surgir, mãe não tinha condição, né? De dar passagem. De dar passagem, de vez em quando dava uma passagem, mas também ele estava estagiando, não tinha condição também. Aí, eu lembro que eu tinha uma bicicletinha, uma 110 pneus magros, aqueles pneus fininhos, guidãozinho virado. Aí, maravilha, como eu queria terminar, já tinha começado, e eu via que ali era a oportunidade que tinha de crescer, de ser alguma coisa. Eu falei, só tem essa opção. Peguei a bicicletinha e todo dia eu saí de casa, eu lembro que lá começava 8 horas da manhã, eu saí de casa 6 horas da manhã. Né? 6 horas da manhã, pegava a bicicletinha e beleza, ia pra lá. Tal, e saía normal, mas de vez em quando aparecia alguns imprevistos, né? Que o pneu furava, né? Estava na estrada. Várias vezes eu cansei de sair cortando pela M-Norte, saía daqui, pegava a M-Norte para ir no trânsito. E mãe sempre recomendava, meu filho, vá para um lugar que não tinha trânsito. Aí eu peguei o transporte pela M-Norte. Cortava aqui, subia, M-Norte, ele por dentro cortava a M-Norte todinha, pegava a L-Norte, cortava pela L-Norte ali, descia, ia pelo próprio Senai. Só que de vez em quando, no meio da estrada, o pneu murchava, o pneu furava. Várias vezes eu cansei de chegar lá empurrando a bicicleta, né, que lá tinha compressor e tudo, remendava, comprava aqueles kitzinhos, que eu acho que até hoje ainda existe, que a gente remendava o pneu. O próprio pneu. A bicicletinha era boa, que ela era, naquele tempo, pra tu ver que ela era boazinha, que ela não era com parafuso, era aqueles cantiletes. Eu lembro dela. Né, que você só roscava ela, parafusava, né, e tirava o pneu. Né? Então, várias vezes cansei de ir no meio da estrada, da M-Norte lá, saía de casa mesmo, quando chegava ali na parada, o pneu estava murcho. Aí consertava lá no Senai mesmo. Ia empurrando até lá, da bicicleta, chegava lá, enchia o pneu, remendava, e na volta, várias vezes deixava o pneu lá, quando voltava, pneu murcho ou pneu furado, e vinha empurrando de lá para cá. Então, pode dizer que a maior parte foi assim com a bicicleta. Né? Aí a alimentação eu ainda vinha para casa. Hoje eu tô meio fortinho, gordinho, mas... Você já era magrinho. Rapaz, eu pesava, eu tinha 1 metro, sempre tive 1,70 m, hoje eu tô com 1,81 m, mas eu acredito que até a gente ter nossa altura, eu acho que com os 16 anos, no varapau, eu devia pesar uns 50 kg, 54, que era magrinho, que doía. Inclusive eu reprovei por causa dessa queimação, né? Ah, é? Fiquei parado, fiquei sem estudar, né? Quando fiquei 3 meses sem poder estudar. Aí depois sim, eu vim para o Setoró, aí fiz aqui a primeira série no colégio 32. Ah, então a tua primeira série foi aqui no Setoró. Foi no Setoró. Quer dizer, começou a estudar na Ceilândia, mas não terminou. Não terminei. O primeiro estudo foi na Ceilândia. Foi na Ceilândia. Foi reprovado algum ano até os 15 anos? Eu perdi a 7ª série. Perdi não, desisti, né? Desistiu por quê? Desisti, eu estudava já à noite. Né? E como é que foi assim? Lembra de algum professor, de algum caso? Eu lembro do Vicente, professor de português, já na 5ª série? Não, já na 8ª série já. Não trabalhava ainda?
Você? Fazia assim uns biquinhos, né? Vendia picolé, essas coisas, né? Já com 15, 16 anos. Depois eu vou entrar na questão do trabalho, mas vai. Né? E esse Vicente, inclusive, ele foi até matéria de Fantástico. Foi? Foi. Por quê? Porque ele pegava o aluno, colocava de joelho, e os carocinhos de milho e de feijão. Nossa. E aí ele foi matéria do Fantástico. E ruim, muito ruim. Inclusive eu lembro que as pessoas, quando pegavam a sala dele, que era ele que ia ser professor, fazia de tudo. Ou saía do colégio, ou mudava de sala. Porque se ficasse com ele, numa turma de 40 alunos, passava um. Nossa. Terrível. Aí ele botou você de castigo? Não, comigo já, né? Mas isso aí foi eu. Fiquei sabendo, né? Lá, inclusive foi matéria do Fantástico. Tá, aí... E ele também tinha também um lampião, quando faltava luz, a gente dava à noite, ele tinha um lampião. Ele não dispensava ninguém, todo mundo... Aí era à noite, né? À noite já. Já estava certo, já à noite já. Aí os outros professores não, ó, pode ir embora, não tem energia no colégio não. Ele tinha um lampião. E quando alguém entupia, tinha um cadeado na sala, quando alguém entupia com um palito, né? Ele ia pro pátio. Não tinha jeito, para ele não era terrível. Então, antigamente as escolas, a pessoa que planejou o Setoró, né, era escola classe e cada um tinha um nome de um personagem. Era Branca de Neve, Pato Donald. E a escola que a gente ia estudar, que era aqui perto da casa de mãe, era a escola classe Branca de Neve. Aí você foi estudar lá? Não estava pronta ainda. A gente ia de a pé por 30, escola classe 30. Então era uma escola assim que estava recebendo todos os alunos do Setoró, então era muito cheia. Então a gente estudou lá até meado de junho, se eu não me engano. Eu sei que era uma luta, porque era muito longe aqui de casa, e todo mundo da rua, Tico, Márcia, Emerson, né, e aquela galerinha por 30. E o que eu me recordo é como eu não tinha feito pré-escola ainda, não tinha estudado, então assim foi meio difícil, porque tinha criança que já sabia ler na escola, na sala eu não sabia ler ainda, tinha criança que já sabia escrever o nome, a gente não sabia ainda. Então depois que inauguraram a Branca de Neve 32, aí a gente foi para lá, recordo disso, estudei com a professora Célia. Olha, foi a tua primeira série? Foi a minha primeira série. Aí passou de ano? Passei de ano. Para a segunda série? Foi com a professora Nilza, nossa, que lá também. É. Professora Célia, professora Nilza. Terceira série? Foi com a professora Doralice. Que bom. Quarta série? E a quarta série, com os 10 anos, com a professora Maria Aparecida. Maria Aparecida, quarta série. A quinta série? A quinta série também foi lá no 32, que aí ampliou mais 2 anos. A gente fez a quinta e a sexta. Quinta, sexta. Tu estava com o quê? Com 10 anos? Não, já estava com 12 anos. 12 anos. 12 anos. Aí a sexta série? Então, foi lá também. Tá. Sétima série? Aí a gente foi pro 9, Centro Educacional 9. Onde é que fica o 9? Fica aqui em cima, entre a 3 e a 5. Que era conhecido também como Duque de Caxias. Duque de Caxias. Aí você ficou lá há quanto tempo? 2 anos. Foi a 7ª e a 8ª. Oitava. Então, até a oitava não foi reprovada nenhum ano? Não. Bom. E o primeiro ano do segundo grau? Fizesse onde? Aí eu já tinha decidido nessa época que eu ia ser professora, né? E fui fazer o teste de seleção na Escola Normal de Ceilândia. O que te motivou a ser professora? Então, eu nunca fui assim aquela excelente aluna, era aquela aluna mediana, né? Nem reprovava e também tirava nota 10. Aí ocorreu que uma aula de leitura de português, a professora pediu que eu lesse um texto e eu esqueci de acentuar a palavra. Era Olimpíadas, eu falei Olimpiadas. Aí meu irmão vinha estudar na minha sala, começou aquelas gracinhas, todo mundo começou a rir. E eu não achei correta a atitude da professora, que ela junto com os alunos também começou a rir também, né? E isso hoje, como professora, como educadora, eu sei que isso é um mal terrível que uma professora faz com o aluno, porque o aluno cria um trauma que acompanha até adulto. Hoje, já sou professora, sou graduada, fazendo pós-graduação, e eu lembro disso como se fosse hoje. Então, causou um trauma muito grande. Naquele momento, eu decidi que eu ia me tornar professora para que não causasse esses danos psicológicos em alunos meus. Não, mas tu tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos. Tá. Aí em primeiro ano, lá, segundo ano... Aí fiz o teste de seleção, passei, porque antigamente não era assim só entrar não. Você tinha, como era uma escola muito concorrida, então só os melhores alunos que tinham que passar na teste, seleção primeiro para entrar no magistério. Entendi. Aí eu fiz e passei.
Aí fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ano na Escola Normal de Ceilândia. Eu fiz em outubro, né? Aí me formei com 18 anos. Foi joia, porque no magistério é uma fase assim, muito boa, porque a gente está saindo da pré-adolescência, entrando na fase de jovem, né? Então tem várias descobertas. A descoberta que eu tive que aprender a me virar sozinha, porque, né? Tinha que ir para Ceilândia. Centro Funcional, aqui era a Escola Classe 32. Não, foi primeira série, segunda série, terceira, quarta, quinta, assim foi. Sempre aqui, no 15. Tá. Aí eu comecei a trabalhar, na quinta para sexta, você tá À noite. Isso. Aí fez a sexta, sétima e a oitava da noite. Aí depois fui estudar no curso particular, no Souza Lima. Aí terminei o segundo grau lá, em Taguatinga. Lá no centro, do lado da Alameda. aí terminou lá o terceiro ano do segundo grau. Fez profissionalizante? Eu fiz curso no Senai, né? Não, reprovado não, eu parei de estudar uns 2 anos. Por quê? Sei lá, cansado, correria, né? A gente ficava relaxando. Sério? Sério. Mas o que? No segundo grau ou no primeiro Foi ano? no segundo grau. Parou? Primeiro ano. Primeiro ano tu parou de estudar. Mas foi fiquei- porque foi reprovado ou Eu nunca reprovei. Porque eu parei, eu comecei, parei. Mas como que? Foi quando eu comecei a estudar à noite, começou a ficar corrido demais. O que? Era o trabalho? Trabalho, aí a gente acabei, fiquei 2 anos parado. De escola, eu lembro que eu estudava lá no 33, prézinho, aí depois teve a primeira série, e fiz lá a primeira e a segunda, aí depois a gente já mudou aqui pro 32, que passou lá embaixo, fechou, aí veio pro 32. Aí eu fiz aí a terceira, aí voltei de novo pra lá, pra quarta, e vim pra cá. Não, na quinta, terminei a quinta série, fiz a quarta, vim pra cá a quinta. Aí eu fiz a quinta, ao primeiro grau, primeiro ano, aqui no 15, né, que era o antigo 32. Ah tá, eu fiz o segundo grau todo no CTN, né, que eu fiz curso de técnica eletrônica. Eletrônico, sei. É que eu terminei o primeiro grau aqui, aí a grande maioria ia por 9, né, que 9 tinha contabilidade e tinha acadêmico. Eu não queria nenhum desses dois, aí eu fiz a inscrição ao concurso lá pro CTN, lá tinha eletrônica. Fui aqui no 15 e eu reprovei na 8ª série. Na oitava? Foi por causa de videogame. Quando Sai Street Fighter era uma graça. A gente estudava? a gente tinha aquele grupinho, né? A gente, em vez de ir pra aula, a gente marcava. Geralmente era no dia da aula de matemática, que era a aula do professor Armando. O bicho era muito ruim. E a aula dele também a gente não dava muita importância não. Aí na aula dele a gente marcava lá de fora, falava que ia pra aula, benção mãe, vou pra aula, e chegava na porta do colégio, a gente juntava o pessoal. Ia jogar onde? Aí ia lá pra Arte Game, lá na 11, ali perto do colégio, né? Aí depois perdi tanta matéria e acabei reprovando em matemática, o professor Armando, na 8ª série. Aí no segundo grau, por eu ter reprovado já a 8ª série, eu fiquei meio atrasado, né? Aí fiz novamente a 8ª série aqui no 15, aí fui pro CTN. No CTN eu ainda fiz no primeiro ano durante o dia, né? Aí tive que ir pro exército. Aí no exército eu peguei e tranquei o período básico de exército. Aí fiquei no exército, eu tava só pro primeiro ano. Aí durante o exército eu voltei pro CTN ainda, aí fui pra noite. Aí fiz o segundo ano e o terceiro ano. Minha vida acadêmica, aí terminei o segundo grau. Nessa época eu terminei o segundo grau no CTN e eu estava no exército. Eu permaneci por 3 anos e pouquinho, aí fui pra PM. E a faculdade? Pois é, aí na PM, depois de 2 anos, me inscrevi para o AD1, que é na área de segurança da informação. Né? Terminei acho que tem 3 anos. Foi bem período de lembro. Que é de 5 a 10, o período do colégio, o período lá do colégio. O jardim de infância, aqui nessa mesma rua, o jardim de infância, eu e Neide, fomos juntos. Na segunda casa do lado de lá. Quinhão 13, conjunto D, casa 2. Lembro que, assim, eu sempre fui quieto, tímido, eu sou até hoje, dá um jeito de... Aí tá, aí na hora de se entrosar com o pessoal, não soltava minha lancheira de jeito nenhum. Depois eu ia lá para a primeira série. Escola classe 33, já foi um colégio maior, tinha várias séries, de primeira a 4ª série. Aí a primeira série 7, a segunda 8, aí a terceira 9 e a quarta 10. 10. Aí no centro de ensino 15, já era de 5ª a 8ª série. Lá as pessoas já eram maiores, eu já era um pouco maior também. Aí as coisas foram acontecendo lá, né? Assim, era tudo diferente. Enquanto lá só era um professor, todas as matérias, aí no 15 já tinha uma quantidade
matérias um pouco maior. Na quinta série eu reprovei. Aí na quinta série eu senti um pouco de dificuldade. Reprovei porque eu jogava muita bola, jogava biloca, ficava na rua. Aí eu não estudava muito, não. Brincava mais do que estudava. Os meus pais não ficavam no meu pé, não. Pra correr frouxo. Aí eu reprovei. Não, aí depois de ter repetido a quinta série, aí eu passei pra sexta. Eu passei pra sexta e fui passando de uma série para outra. Com 17 ou 18, por eu ter reprovado a quinta série. Aí eu fui pra escolinha, eu acho que com uns 7 anos. A casa número 3. A minha era Fátima. Fátima, A turma eu não me lembro direitinho, mas eu me lembro que Dedé, mãe fazia lancheira e ele não queria largar. Ele cantou isso. A lancheira por nada desse mundo. Ele cantou isso daí. Aí ele só queria ficar assistindo aula com a lancheira. Tinha uma professora horrível que puxava minha orelha. Aí eu lembro que o pai ia me deixar na escola e eu ficava com os dedinhos assim dentro da roupa, torcendo para que ela não fosse naquele dia de aula. Porque tudo ela brigava, tudo ela puxava a orelha, eu não gostava muito de ir. Mas foi legal. Nunca reprovei, passei tudo de Primeira, primário, segunda, terceira, quarta, tudo direitinho. Fiquei de recuperação na 8ª série, porque eu bagunçava muito, aí era muita festinha, muito não sei o quê. Aí eu fiquei de recuperação para fevereiro, coisa que eu nunca fiz. Segundo grau, também não reprovei, foi tudo muito tranquilo. Terminou o segundo grau com quantos anos? 17. 16 anos, como eu faço em fevereiro, então foi 16, mas aí em fevereiro já não estudei mais, porque com 17 anos já não estudava mais. Então terminou o primeiro grau, segundo grau e faculdade? Faculdade. Tá. Não concluí a faculdade. Não, tá. Não foi de besteira, nem lembro mais. Não foi de besteira lá que fizeram pra mim, mas... Mãe não gostou não, porque a mãe disse que a gente era pobre, não tinha nem o que comer, mas nem fazer bolo. Comprar bolo. Mas quem que fez? Leno, que era meu irmão. Uhum. Nicinha, Marlene, Neta era a caçula. Uhum. Aí eles fizeram o bolo de fubá. De fubá. Aí como é que foi? Engraçado. Eu não sabia não, eu tinha ido para a escola, não sabia não. Quando eu cheguei na escola, lá vem, só vi o chuchado. Aí eu entrei, o que tem aqui de novo que vocês estão dizendo, lá vem. Não, minha filha, nada não, é besteira de sua irmã, minha mãe dizia. Aí quando foi de tarde, eu vi ela arrumando a mesa, forrou uma toalha. Aí eu fui entrando, eu fui vendo ela botando. Eu disse, quem é esse bolo? Do Vinha. Eu sei. Quantos anos tu faz hoje, Carminha? Eu digo, 15 anos. Não, você faz 14 anos hoje. Minha mãe não queria dizer não, mas terminaram me avisando. Era uma pobreza tão grande, meu Deus, eu não gosto nem de pensar. Mas parabéns foi de noite. Foi? Que lá era luz de candeeiro, não podia ter muito candeeiro aceso, que o vento vinha e apagava. Eu sei que fizeram a festa, eu estava lá na festa, mas era para dentro de casa mesmo, não era para dentro do povo da rua não. Não, eu não tive, mas assim, eu até falava com a mãe que eu nunca fazia aniversário. Ela falava, filha, aniversário todo ano você faz, você não tem festa. Mas nos meus 15 anos, minha mãe ajudou as meninas da rua, assim, a Joyce, a Regina, minhas amigas, a fazer uma festinha. Mas foi a primeira festa surpresa que minha mãe ajudou, colaborou. Eu lembro que ela comprou bolo, comprou docinho. Aí foi bem legal. Mas festa não teve, mas teve um bolinho, uma festinha. Que marcou 15 anos. Que marcou os meus 15 anos. Mas eu lembro que eu tava tomando banho e quando eu saí, tava todo mundo lá. Eu lembro que tava a Cláudia, a Regina, a Joyce, a Érica, a Vanessa. Todas elas estão aqui. E nessa fase de 15 anos, 14, 15 anos? A média de todo mundo era uns 14, 15, no máximo 16. Lembro de mãe, lembro de pai, lembro de Dedé. A primeira vez foi, ele passou lá por casa, a gente estava varrendo o terreiro, ele ia lá para São Paulo, para uma dança que existe chamada São Paulo, aqui nos Torrões. Lá não sei não. Nos Torrões? Torrões, é. Era tipo um baile? Era de noite? Não, de tarde. De tarde. De sábado e domingo era de tarde, agora no meio da semana. Foi engraçado. Como é que foi? Genário era o irmão, era colega dele, Genário, era um negão. Colega de papai. De Godo, E Godo queria namorar comigo, eu nem sabia que ele queria namorar comigo. Aí mãe pegou, ele foi lá, conversou com minha irmã, Nicinha, com o Leno, que era meu irmão. Eu era a segunda, Neta era mais nova.
Ah, mas ele não falou direto com a senhora, não? Falou primeiro com a Falou irmã? comigo de noite, no dia de noite. Mas primeiro foi lá e falou com... Com mãe. É. Aí a mãe ficou nervosa, que eu não sei pra que eu namorar. Eu digo, oxe mãe, minhas irmãs tudo não namorou, não casou, Nicinha não casou, Leno não casou. Mas eu não vou casar agora não, mãe. Cadê os negócios pra gente casar? Não tem não. Carminha, você se aqueta, eu digo, vou me aquietar. Me quietou muito. Não deu nem 6 meses de namoro, a gente casou. Como é que ele pediu a sua mão? Como foi que ele falou com a senhora pela primeira vez? Queria casar comigo, porque meu pai dele bebia muita pinga e queria descontar nos filhos. Seu Didi era muito brabo quando bebia. Aí ele arrumou eu para namorar, eu namorei com ele, a gente namorou, casou. Eu conheci a Neide. Você conheceu a Neide? A Neide foi interessante, como é que eu conheci ela? Foi no encontro da gnose. Não, no encontro... Não, ela já... Eu era instrutor responsável num núcleo lá de Vaz Lobo, né? E ela era da fase bem avançada. E ela achava ela muito criança, tanto que ela era 7 anos mais nova do que eu, né? Eu não queria nada com ela não, achava nova, ela estava dando mole assim. Aí eu terminei com ela, depois pedi, quis voltar com ela, ela terminou comigo. Foi um bom barato. Depois a gente resolveu ficar junto e casamos. Tu lembra? Lembro, foi quando eu por ser fraquinho, né, eu era muito bom, não vou me gabar não, mas em matemática, essas coisas direto, eu sempre fazia tranquilo, né? E eu lembro que ela tinha dificuldade de responder as provas. Né? Aí eu lembro que ela estava querendo colar de mim, né? Eu estava sentando atrás, aí ela querendo, curiando lá, querendo ver e tal, aí eu lembro... Olhou pra ela, achou bonitinha? Olhei pra ela, achei bonitinha, ela querendo... Aí tu deu a cola. Aí eu peguei a prova dela e fiz a prova dela todinha, né? Nossa. Peguei a prova dela, dei a minha pra ela, pra não ficar. Aí eu fiz a dela, aí depois eu entreguei a dela. Até hoje ela fica filmada, porque na hora de receber o resultado, eu tirei 8 e ela pegou 10, né? Aí ela perguntou, né? Isso aí foi até inocentemente, ela veio perguntar por que você deixou 2 em branco, né? Você tirou 8 e me deu 10. Você é esperto para a professora não desconfiar. Aí eu falei, até brinco com ela, até hoje ela fala, se preocupe não que um dia você paga, né? Tá. Aí começamos uma amizade, né? Uma amizade boa, tô te falando, quando eu vinha do próprio Senai, eu passava na casa dela, suado, rapaz, maioria das vezes até empurrando a bicicleta. Aí tomava água. Aí como ela morava na 11, até chegar em casa era caminho, passava lá, perguntava se eu queria água, aí perguntava se eu queria alguma coisa, eu falava que queria, aí terminava tomando água, almoçando. Né? Aí foi criando aquela amizade, foi criando aquele vínculo. Continua. Foi criando aquele vínculo e nisso aí foi a adolescência toda, começando aí, foi o tempo que eu mexia com som, foi quando surgiu essas namoradas, a Maria e tudo mais. E por ser perto da própria, ela morava na 11, a gente, o grupo de jovens na igreja, que é até hoje, e a Fátima começava a vigiar e via eu com a Maria. Mas você não tinha falado de namorar com ela ainda não? Não, era só amizade, né? Tá bom, mas na verdade eu nem pedi pra namorar com ela. Como é que foi então que você... Aí foi indo as coisas. Tá bom, o primeiro beijo na Fátima. O primeiro beijo aconteceu nos intervalos, né? Nas aulas? Nas aulas lá, e aquela brincadeira. Naquele tempo tinha aquele negócio de cair no poço ainda. É? Como é que foi? Me conta aí. Aí caí no poço, aí queria aquele negócio de frutinha aqui, tirava, quer um beijo, quer um negócio, aí sabe, todo molequinho assanhado. Quer um beijo. Aí quero um beijo, aí pronto, aí dava um beijo e ficava pulando o dia todo. Aí foi nisso aí, foi vendo que só queria um beijo. Aí... Tá, como é que foi a questão de noivado, casamento? Bem, noivado, rapaz, o noivado eu nem lembro também do noivado não teve noivado não. A gente ficava lá à noite, saía da igreja, ia pra casa dela, começar a brincadeira colorida. Eu lembro aí nesse vai e vem, ela perguntando o que tinha, e foi quando eu me envolvi com a Fátima, nessa brincadeirinha aí, a Fátima... Fala logo, aí engravidou. Engravidou, né? Tá. Aí teve que assumir, né? Assumir, lógico. Aí saiu o quê? Eu tinha 18 anos, não tinha nem conseguido a reservista ainda. Aí aquele negócio, eu lembro que Zinho me impressionou. Claro, né? Zinho chegou e falou assim, aí rapaz, tu sabe o que tu vai fazer? Tu pode, tá novo ainda. Falei, não, Zinho, pode ficar tranquilo, que eu gosto da Fátima. Gosto dela e caso tranquilo, não tem problema. Tinha um soldado lá chamado Valverde. Lembro muito bem. Aí ele falou assim, rapaz, vamos, nesse tempo eu bebia, hoje eu não bebo mais, graças a Deus. Vamos lá pra casa lá, vai ter um negócio lá, vai ter lá vamos beber lá, falei, bora. Aí eu perguntei, rapaz, tu tem irmã bonita pelo menos? Ele falou, tem.
Eu olhei pra ele e falei, todo caboclo feito tem uma irmã bonita. Aí chegou lá e tinha 3 irmãs, né? Tem 3 irmãs. Tem a Valdirene, tem a Rose e tem a Ivanilde, que é a minha esposa. Aí lá começou tudo, né? A gente começou a já. Não, é a primeira vez que você viu. A primeira vez que eu vi ela. Aí já viu, já gostou dela assim de. Não, não gostei não. Não? Pelo contrário, ela gostou de mim. Né? Aí, depois eu voltei lá novamente, né? Aí já não me chamava não, eu que me oferecia pra ir. Ih, rapaz, onde é que nós vamos tomar lá na sua casa hoje? Aí conheci ela. Aí conheceu. Tá bom. Aí como é que. Quem chamou pra namorar? Quem namorou foi você? Foi ela? Como é que foi a relação pra namorar? Bem, teve uma festinha lá, né? A gente tava dançando, né? Aí tava se encontrando, olhando, aí chamei ela pra dançar, nós começamos a dançar. Aí eu chamei ela pra namorar. Aí chamou pra namorar. Chamei. Aí ela aceitou. Aceitou. Aí já beijaram, já começaram a namorar. Aí já estamos namorando já. E foi quando eu conheci o Rildo. Então a gente viajou foi consultores, foi eu e o Marcílio na época, representando o Taguatinga. Chegando lá no último dia, o pessoal saiu para conhecer a cidade. Aí na esquina, no cruzamento, vinha o pessoal de São Paulo. Aí via todo mundo usava um crachá, aí fez que estava o Rildo lá. Aí a gente começou a conversar, conversamos até de madrugada. Só vocês dois? Só nós dois. O pessoal foi dormir, a gente começou a conversar. Aí ele me pediu o telefone, o endereço, porque na época o telefone era caro e não tinha e-mail, né? No outro dia, assim, me deu o endereço e tal. Coincidência ou não, no outro dia, quando a gente estava na fila para tomar café, ele estava na minha frente. Eu entrei, ele estava na frente. Aí sentamos juntos, tomamos café junto. Aí ele me deu o endereço dele, eu dei o meu. Aí começamos a nos corresponder por carta. Aí começamos a namorar por carta. Quando dava, ele ligava lá em casa, quando o pai não desligava o telefone, né? A gente conversava um pouquinho. Aí eis que o sentimento foi ficando mais forte e a gente resolveu se conhecer melhor. Aí foi quando eu falei que estava indo pro Rio. Aí combinamos dele ir de São Paulo pro Rio também, a gente se encontra lá. Aí eu fui para sua casa, a Sônia foi comigo na época, e a gente se reencontrou novamente e a gente decidiu namorar. Aí namoramos, isso foi em julho, e quando foi em dezembro ele decidiu que viria para Brasília, porque estava difícil ficar namorando por cá. Aí ele arrumou tudo dele lá e veio para Brasília. E isso foi, ele veio em 92, quando foi em 93, em dezembro de 93, a gente se casou. Quando foi em dezembro de 94, nós nascemos. A Viana, como eu te falei, era amiga da Marisa. Aí as duas foram conversar lá e disputaram o negão aqui. Tá. A Flavinha falou assim, ó, se me tivesse me falado antes que você era namorada dele, eu não sabia, eu tinha dado pra você, mas agora eu tô amando aquele negão. Ah, é? Agora, eu já tava gostando dela, Marisa bailou, tadinha. Conheci a Andréia, já tinha terminado, tava naquele negócio, volta, começa, termina com a Gineísa, termina, volta, aquele negócio todo. Aí terminei, depois de um mês e pouquinho, conheci a Andréia. A Andréia, conheci através da Adriana, que também é policial. E a gente trabalhava. Já estava na PM já? Já estava na PM. Aí conheci a Andréia e casei. Primeiro namorado do jardim de infância. Eu que já fui em cima dela. Era inocência muito grande, eu não era tímido, muito corajoso. Aí na quinta série, aí teve a Carol, na quinta série. Aí como sempre, eu não comento nada das fases, desde do jardim de infância, a primeira série e a quinta, e foram períodos que teve algumas garotas que passaram. Já não cita nome pra não dizer que eu sou muito assanhado. Aí a Carol foi na quinta série, aí quinta, sexta, sétima, oitava, aí passaram algumas moças. Eu gosto muito disso. Não, hoje eu só vou lá pra Goiânia, atualmente eu vou pra Goiânia de vez em quando eu ia, né? Eu ia pra Goiânia, agora eu parei de ir, mas lá em Goiânia, uma amiga que estudou na época do colégio, que eu fazia contabilidade, do segundo grau, já no final, já do segundo grau. Depois do colégio, a gente se conheceu, ela foi lá pra Goiânia, Trindade, próximo ao Jardim Califórnia, interior. Tem a cidade grande, aí mais é como se fosse Goiânia o plano, e a Ceilândia, o Jardim Califórnia. Aí trocamos telefonemas, endereço, tive a oportunidade de conhecer Goiânia.
Eu gostava, mas só que ela casou. Por ela ter uma filha, eu não me envolvi com ela, não. Filho lá em Não, Goiânia? é ela que tem 3 meninas. Dela. Tudo isso, de outra pessoa. Aí das 3, eu sou padrinho de uma. Tem a Adriana, a Adriana, uma garota lá do Penorte, mas só que tem que aos poucos mesmo, depois que estiver trabalhando, passar em um concurso, só de vez em quando. Mas não chega a namorar assim com muita frequência, não. Só uns beijos e uns abraços, só que não chega a ficar assim muito próximo, não. O Abraão trabalhava numa loja de informática e ele vendia carro. Aí ele foi vender um carro pro meu chefe. Aí foi vender um carro, aí ele foi lá na loja fazer alguma coisa, pegar documento, pegar dinheiro, pegar alguma coisa. E eu vi o Abraão lá. E ele só perguntou pra mim onde é que tava o meu chefe, eu falei, tá lá em cima e tal, assim. Aí eu lembro dele, e depois, por coincidência, uma amiga dele, da mesma igreja, trabalhava comigo, a Michelle. Aí papo vai, papo vem, ele falou que tinha gostado de mim e tal, e aí a gente começou a sair, aí ele me esperava lá na loja pra me deixar em casa. Aí ele me deixou em casa, aí ele, cada dia era um carro diferente. Falou assim, meu telefone é esse, tenho 2 telefones no meu quarto. Falei, esse cara é mó barãozinho, vou namorar com ele. Todo. Aí trabalhava na concessionária, né? Ele trabalhava na loja, lá no Pistão Sul, perto do meu serviço. Eu fui lá no trabalho dele. Aí eu falei, mó barãozinho isso daí. E o que me chamou mais atenção, porque ele sempre foi muito família. Ele, vou comprar na minha casa da minha mãe, eu vou fazer isso, não sei o que lá. E ele muito família, eu gosto disso, assim, de homens que... É família, se preocupa com família, pensa em ter família. Como eu falo pra ele, família pra mim é tudo. Aí nós começamos a namorar, aí ficamos noivos e casamos. Casei com 16 anos. Você tem 16 anos. 16 anos. Papai tinha quantos anos? Parece que ele tinha 18, era 20, tinha coisinha assim, coisa era mais velha que eu. Mas levava no cartório, ele fazia lá a ficha, fazia o registro, depois a gente ia pegar o registro. E o vestido foi rosa, mas me mandou fazer o de rosa. Seu nome era? Maria do Carmo. Maria do Carmo. Aí depois que casou, ficou o quê? Maria do Carmo dos Santos Gouveia. Pegou Gouveia. Gouveia da família de papai, então. Dos Santos era de mãe. E quem foi no seu casamento? Meus colegas. Que você só consegue lembrar quantas pessoas mais ou menos tinha? Tinha pouquinha gente, não tinha muita gente não. Aí foram morar na casa de vovó mesmo? Foi na casa lá da mãe. no Torrões? No Torrões foi. Tem a Avenida São Martim, né? É lá no final tiveram aqueles barracos. Nos Torrões. Aí deu pra morar a senhora, mas tinha uma casa só pra senhora ou era? Era um quarto só. Porque a mãe me mandou fazer não sei quantos quartos lá, porque ele disse que o filho dela ia casar todo mundo. Cada filho ia ficar num quarto. quarto. Ela ficou morando quanto tempo lá? Até a gente passar por lá e assinar para sair, porque ali era terreno contratado pelo governo, ele tinha que sair. Era invasão, era. Não era aquele lote de vovó, não? Aí tiraram vocês de lá? Tudo. Caramba, tiraram mesmo? Tiraram. E foi morar onde, vovó, então? Em outro lugar. Aí eles deram o lote? Deram o lote. Por isso que não tem mais lá. Fui lá uma vez e não consegui ver a casa, a rua onde vocês moravam? Morava ali. Eu lembro do Torrões, era uma coisa assim, tipo alagado, não era? Eu lembro que eu fui uma vez lá para conhecer, era meio assim alagado, realmente Torrões é um bairro bem pobre. Bem pobre, né? Pegamos um casamento comunitário, fomos lá no fórum, casamos também, aproveitando o civil e no religioso. Aí começamos a vida de casado. Foi quando, nessa época, eu consegui... Tu estava trabalhando já na onde? Eu estava como estagiário. Na Aí depois, um mês depois, quando eu peguei a revista, o rapaz já me contratou. Aí eu já marquei o casamento. Eu lembro que o pai falou até hoje. Eu lembro que o pai falou, rapaz, quando o homem ia começar a dar lucro, ele casou. Eu falei assim, fazer o quê, né? Eu não dei lucro, né? Então eu sou o único que não dei lucro em casa. Porque quando eu ia começar a dar lucro, eu casei e saí de casa. Eu lembro que eu fui um barraquinho, tinha um barraquinho aqui na... Eu fui pra 9, né? Um barraquinho na 9. Você mesmo que alugou? Eu mesmo que aluguei o barraquinho na 9. Aí depois do barraquinho foi quando a Jéssica nasceu, né? Aí ficamos um tempo. Aí depois eu
nós viemos aqui para casa, construímos um barraquinho, eu lembro que eu Morou construí aqui um em casa? espaço. Atrás de casa? Não. Aqui perto de casa. Ah, não, mas perto por de último. Eu saí daqui para ir lá para Santa Maria. Da 9 eu fui para 15, aqui do Setoró. Depois fui lá para o Penorte, na 9 do Penorte também. Aí foi quando eu ganhei o lote de Santa Maria. Né? Aí Começou a construir? eu comecei a construir. Aí o segundo filho já foi tranquilo, né? A Jéssica já veio de enxeridinha, tranquila. Aí o segundo filho, o Fábio não podia tomar remédio, né? Começar a tomar remédio, era nervosa. Eu lembro que eu morava na 15, pegava o minhocão, chegava atrasado, rapaz, lembro que uma vez eu cheguei, a mulher Quase te dá as facas. quase me quebrou um cabo de vassoura da minha cabeça lá, e era com um balde d'água esquentando panela de água, porque eu me atrasasse. Ela estava grávida? Tava tomando remédio. Mais remédio. Aí foi no médico, o médico falou que era os remédios que ela não podia tomar. Aí só tem um jeito. Ou o homeopata nesse tempo não era igual hoje não, né? O homeopata naquele tempo era o fim do mundo, broxava. Broxava. Era muito Não tinha vasectomia? Não tinha. Ou senão só mulher opera, mas era nova, ela tinha 22 anos nessa época. Né? A Fátima estava com 21 anos. Tinha que estar com 21 anos. Falou, ó, ninguém vai operar pra mulher com minha idade não, nova não. Aí só tinha um jeito, lá no Maranhão, né? No Maranhão, lá os irmãos dela, tudo tem influência, ligamos pra lá e falou, não, pode mandar aqui que a gente opera até moça aqui. Não, mas eu quero saber o Jefferson. Aí, que tá. Viemos primeiro. Então opera, então faz o seguinte, então eu não quero só um filho, vamos ter pelo menos um casal, né? Então vamos engravidar, para de tomar remédio, né? Engravida, e você já vai lá e opera. Aí graças a Deus, veio o moleque, com toda certeza. Aí quando eu soube que estava grávida, aí naquele tempo não tinha esse negócio de saber o sexo. Pode operar tranquilo que vai ser o menino aí. Aí o Jefferson nasceu lá no... Nasceu lá no Maranhão. Nasceu lá no Maranhão, operou, né? Aí já está com 18 anos. Bem, a gente, pra falar a verdade, a gente se amigamos. Se amigamos. Foi um rolo danado. Peraí, tu tinha quantos anos? Eu tava com 22 anos. 22? 22. E ela? Ela é mais velha do que eu, ela tinha 27. 27. Aí, se amiga... Tá, não houve o casamento, noivado? A mãe dela botou lá pra fora, o negócio foi feio. Então, vamos lá, conta aí. A mãe dela botou lá pra fora. Mas por quê? Ela não queria que você namorasse com você? Não queria de jeito nenhum. Porque você era o quê? Era naval? Não, eu não era naval. Eu era mais novo, tá entendendo? O menino ia dar certo. Ela não queria, tá? A mãe dela? A minha sogra não. E o pai dela? O pai dela, pelo contrário, já queria já. Tá, então conta como foi isso aí. Aí ela engravidou. Ah. Aí não teve mais jeito. Aí a gente já alugou um barraco, aí nós fomos morar juntos. Foi lá na Ceilândia Sul. Ceilândia Sul, qual o endereço? Na 8 da Ceilândia Sul, endereço. Na 8 da Ceilândia Sul. Aí arrumou o barraco, mas é assim, arrumou. Pô, e a dificuldade? Não, era naval, né? Naval ganha dinheiro. Aí, naval. Aí comprou o quê? Qual foi o primeiro? Fogão, uma cama. Primeiro móvel da casa. Fogão, bujão e uma cama. Aí alugou o as barraco. panelas, a mãe me deu um bocado de panela. Foi? Mas não houve casamento, assim, não, festa? Não, casamento não, festa não. E ela não te cobra isso, não? Não. Aí depois deu o casamento da igreja, né? Teve. Ah, isso que eu vou. E como é que foi o casamento na igreja? Aí depois, eu tava com 22, eu fui pra igreja e já tinha 28 anos. Eu me converti, né? Aceitei Jesus. Aí teve o casamento no civil e teve o casamento na igreja também. E como é que foi? Conta primeiro no civil. Qual foi o primeiro? O primeiro foi no civil. Tá, e como é que foi? Que dia que foi? E qual o cartório? Tudo direitinho, vou deixar registrado aqui, que daqui a 10 anos talvez você não lembre. É verdade. O dia eu não me lembro. Tá. O ano foi 1900 e... Tá, tudo bem. Mas quem estava lá presente, da família? Tava Leninha. Tava Leninha. Tava tiozinho. Tava mãe, tava pai. Né? Tiraram foto? Tiraram foto. Aí depois, 4 dias depois, foi o casamento da igreja. Qual igreja que foi? A igreja Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Aí teve um casamento também. Teve, foi uma coisa mais chique, né? Os irmãos, uma coisa mais... uma benção. Nasceu a Anne Caroline. Hoje tem 15 anos. Ela tem 15 anos. Uma moça muito bonita. Então vamos lá. Aí quantos filhos você tem agora? Hoje? 6 filhos. 6 filhos. O nome da primeira, por ordem. A mais velha, a Anne Caroline, tem 15 anos. Depois vem a Elane Cristina, tem 13 anos. Depois vem a Kelly, com 12 anos. Depois vem a Sara, tem 8 anos.
Depois veio o Felipe, tem 3 anos. E o caçula, o Samuel, vai fazer 2 anos. 2. Estou morando em Samambaia. 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 Mas vamos por parte. Então, o primeiro local que moraram foi esse ali, na Ceilândia Sul. Ceilândia Sul, que alugou como naval e tal. E o segundo? O segundo, eu morei tanto de aluguel, foi 8 anos morando de aluguel. Então, vamos lá. Né? Saiu de lá. Foi 8 anos morando de aluguel. Aí o segundo foi lá na sede da Ceilândia Sul. Depois eu morei na expansão do Setoró, depois eu morei aqui no Setoró, depois eu morei aqui em casa mesmo, morei 2 anos aqui em casa, num barraco que tinha no fundo aí. Depois morei na Ceilândia Norte. E por fim, já tem 6 anos que eu tô na Samambaia já, graças a Deus. Mas não houve noivado e tal? Não houve porque o pai, do jeito que ele era, alcoólatra, também a gente não tinha dinheiro, o Rio estava desempregado na época, e o pouco que eu ganhava ainda tinha que ajudar na família, então ficava assim um mínimo para mim. Eu lembro que ele comprou as alianças com o fundo de garantia dele e a geladeira, né? Mas aí a gente ficou noivo na rua mesmo, porque o dia que ele foi lá em casa para pedir, o pai criou um escândalo, aí eu peguei, a gente saiu e a gente noivou nós dois mesmo. Ele colocou a aliança no meu dedo, coloquei a aliança no dedo dele. Tá, mas o casamento eu lembro. Sim. O casamento na igreja? Não. No cartório? A gente casou só no cartório. No cartório. Mas e aquela cerimônia toda com as flores e tal? Ah, a gente teve foi sorte, porque ia ter um baile de formatura no quarentão, né? Então tava todo ornamentado lá, porque não tinha fórum. Aí a gente aproveitou. Parece que a produção foi pra você. Exatamente. Mas foi assim, foi bacana, porque a gente tudo ajudava, né? Tudo ajudava, porque apesar dele fazer bico na época e eu teve que ganhar pouco também, mas assim, a dona Roclécia, uma amiga nossa, deu bolo, né? Ganhamos muitos presentes de casa, né? Fizeram, o pessoal da Gnose fez o chá de panela, então ganhamos pratos, copos, essas coisas tudo. Então foi tranquilo. Tá, e foram morar onde? Alugaram uma casa? A gente alugou um barraco de fundo lá na casa da dona Roclécia. Então ela fez um preço bem temarado. Ficaram morando lá há quanto tempo? A gente morou só 6 meses, porque eu engravidei da Nanda e lá não tinha como, era muito pequeno, colocar um berço. A gente morou 6 meses lá, aí nessa época o Rildo já estava com um emprego bom, e eu também, assim, já não ajudava tanto mais aqui em casa, então sobrava mais dinheiro. Aí alugamos uma casa na QSA 17. Ficou lá há quanto tempo? A gente ficou lá 1 ano, mais ou menos. Aí nasceu... Aí a Nanda nasceu em 94, né? Ficamos lá um bom tempo, depois... Foram morar onde? Fomos morar na Ceilândia Norte, na 18 da Ceilândia Norte. Por questão financeira mesmo, apertou pro nosso lado, lá o aluguel era muito caro. Aí fomos alugar lá na Conjunto D, da 18. Aí também não deu muito certo lá, a gente foi pro Setoró aqui, na casa, aqui na rua mesmo, ali embaixo, casa 16, se eu não me engano. Aí depois moramos na casa 37 aqui da rua. Aí foi quando a gente comprou o lote na colônia agrícola, Samambaia, e começamos a construir. Aí construímos, moramos pra lá. Aí eu morei lá na colônia agrícola acho que uns 2 anos. Aí o casamento não deu certo, eu saí de lá, voltei pro Setoró. Voltei pro Setoró, morei na 5 do Setoró. Aí não deu certo, morei na 5 só 2 meses. Aí mudei para 11 do Setoró. Aí foi quando eu comprei a casa na 6. Aí comprei a casa na 6, mudei, estou lá até hoje. Aí moramos 1 ano e meio. Aí noivamos, ficamos mais... Lembra da data do noivado? E casamento, tu lembra a data? 11 de maio de 2005. Ou seja, hoje são dia 3, né? Daqui a 7 dias, não, 9 dias, estamos fazendo 2 anos de casado. Eu casei e fui morar na casa da minha sogra, lá nos fundos do barraco da casa dela. Aí formamos um barraco. Ficou quanto tempo lá? Fiquei lá 2 anos. Depois nós fizemos um financiamento na Caixa. Demos a nossa fundo de garantia, o carro que nós tínhamos, tinha um Gol e um Opala. Demos entrada, uma entrada boa e financiamos o restante do dinheiro para comprar uma casa lá na 4, na rua até hoje. Casa que vocês moram até hoje. Tá. Mas aí noivou, casou, como é que foi? Houve noivado? Houve sim, a gente teve uma... a Genésio eu fiquei 5 anos, não casei. Com o André, 1 ano e pouquinho, a gente tava
Eu estava noivando já, né? 2003 a gente casou, a gente começou em 2000 e pouquinho, 2003 a gente noivou em julho. Agora a data são meio... A gente ficou entre casamento e noivado, de início do namoro a casamento, uns 2 anos. Lembro, foi tem dia 10 e dia 11, né? Porque dia 10 a gente casou no civil, dia 11 foi na igreja, na sexta-feira. 10, 11 de... Julho de 2003. 2003. Vamos fazer 5 anos agora. O casamento foi quando? 5 de novembro de 2005. Me lembro, o menino já estava grandinho. Quantos eram nascidos? Eu, Dito, Binha, Leninha Leninha, e Leninha. foi. Então, só tava com 4 filhos, 4 homens e uma moça. um amor. Aí papai veio pra cá. Veio pra lá. Tá Pra aqui pro Brasil. Brasília, é. E a senhora ficou lá sozinha? Fiquei lá com minha mãe, que minha mãe morava junto de mim também. Ela ficou morando com a mãe. Uhum. E como é que foi esse tempo que papai tava aqui? Esse tempo. Ah, agora não deu nada aqui não. Graças a Deus ele arrumou esse emprego, foi com uma firma pra lá. Trabalhou, arrumou dinheiro, veio buscar a gente. Mas o dinheiro dava pra gente? Dava, passar a semana, passar o mês, né? Até chegar outro mês que ele mandar. Aí depois ele mandou uma carta dizendo que era pra gente ir pra lá. Pra mandar dinheiro pra cá todo mês não dava não. Ele queria trazer vocês pra cá, pra Brasília. Pra Brasília, a gente. Quando chegou na cidade, a gente desceu, porque tinha esse Itapemirim, foi quem trouxe a gente. Trazia todo mundo que vinha de lá pra cá, né? De Recife para De Recife, Brasília, demorava muito, né? Demorava, 3 dias dentro do ônibus. 3 dias dentro do ônibus. Eu lembro de alguma coisa que não dava cadeira para todo mundo, não. Um tinha que ficar sentado no corredor, Era mesmo. né? Eu acho que só compramos 4 cadeiras, Foi mesmo. né? E éramos 5 e um ficava no corredor. Depois, quando ela dormia no colo da senhora, eu acho que ela, Leninha. Aí nós viemos para morar onde? Godo já tinha arrumado um barraco na casa da irmã Nedina. Ah, é, irmã Nedina, é lá na Ceilândia. É. Né? Eu lembro. Diz ele que estava alugado. Era dois cômodos só. Quando eu vim para essa casa aqui, eu sabia que foi o Godo que tinha deixado. Pinotei tanto nesse quartinho aqui pequenininho que de noite, quando ele estava dormindo, eu vinha lá, você estava mesmo dormindo. E agora está tudo grande. Como que era essa história aí? A senhora pinotou? Dava pulo? Dava pulo. Como assim? Conta aí, achei interessante. Eu tinha 5 filhos, né? Com Neide, Leninha, não sei quanto era. Tinha 4. 4. Era eu, Dito, Binha e Leninha, que a gente veio pra cá. Aí tiozinho nasceu aqui, né? Né? E Neide. Né? Por último foi André. Aí tava todo mundo aqui, os 5 filhos aqui nessa casa, aqui no Setoró. Aí a senhora dava pulo? Como assim? Como é? Um dia de pagamento de Godo, né? Era no final do mês. Aí eu dava graças a Deus quando saiu o pagamento dele, porque já estava tudo sem nada dentro de casa. Você dava pulo de alegria? Era. Chegava o pagamento. Mas pulava mesmo? Pulava. Como? Eu espinotando assim, ó. Por agora não pinoto mais. Ah, entendi. Pinotando, dando aleluia a Deus. É? Ô, sim, eu sofri muito, meu filho, muito mesmo. Foi mesmo, mãe? Foi. Enquanto tinha feijão e arroz e farinha, o menino comia de tudo. Ele não sentia falta, não. Não? As lembranças que eu tenho naquela época lá em Recife é uma lembrança um pouco assim, meio triste. Triste não, dificuldade assim, econômica até para comer mesmo, porque papai não estava lá, eu não lembro de papai lá em Recife. Né? Porque eu lembro que papai já estava aqui em Brasília. Eu cadê papai? Perguntava pra mamãe, está em Brasília. E que papai mandava dinheiro e tal, mas mamãe para ajudar, ela lavava roupa, né, e passava. E eu ia com ela para entregar a roupa, né? Então ela embrulhava num pano branco assim e tal, botava a roupa passada num pano branco, botava na cabeça, e me dava a mão, só tinha, acho que só tinha ele. Não, eu lembro só de eu. Depois que nasceu os meninos, essa lembrança só tinha eu como filho. Depois, não lembro de Dito, mas eu falo. Aí eu ia com ela. Aí a gente ia andar a pé, né? Tipo, caminhando e tal. Eu lembro que já tinha ônibus, aí eu queria pegar ônibus. Aí, pô, mãe, vamos pegar ônibus. Aí ela, pô, não tem dinheiro para pegar ônibus não, né? Porque era longe. Aí disse, ó, fala pro motorista que quando o papai mandar o dinheiro, a senhora paga para ele, né? Aí, mamãe, não funciona não, o motorista não vai deixar, né? Outras lembranças que eu tenho lá também é que a gente, assim, ia para casa de papai, numa época do ano, da época lá, a gente ia para casa de papai,
da família do papai, né? Aí as minhas tias lá, tia Nete, tia Zenilda, recebia a gente bem, aquelas coisas, todo mundo gostava da gente. Lembro também do vovô, né, brabo pra caramba, que é o pai de papai, né, também tinha problema com álcool, super brabo, né, estressava lá a família, quando o papai estressava aqui, vovó ficava muito triste, eu lembro disso, né, que ele me pedia, junto com outros, um primo que eu tinha, tal, Admiro, né, para que a gente lavasse a caminhonete, que ele trabalhava no frigorífico lá de carnes, pô, tinha um maior nojo, uma caminhonete cheia de sangue, a gente tinha que lavar bem lavadinho, né? Eu era pequeno, entrar dentro da caminhonete, tudo sujo de sangue, transportar a carne lá de rua, e a gente ia lavando, tinha que lavar a caminhonete bem lavada, né? Lembro um fato curioso, a gente considerava a família do papai assim, que tinha mais dinheiro do que a gente, era mais tipo rico, a gente meio pobre e tal, e depois eu descobri que não era bem assim, eles também eram meio pobre. E quando descobri, eles contando depois, que a gente, a família de mamãe ia chegar, ele pegava as panelas de comida, colocava tudo em cima do fogão, mas era tudo vazia, tudo tampado, fazia que tinha comida. Comida assim no fogão. Era tudo na mesma. Lembro também de outras coisas lá em Recife. A vovó morava em frente a uma serraria, né? E eu, achava legal ver os caras da serraria trabalhando, tal, aquele cheiro do outro lado da pista. As lembranças que eu tenho de Recife são essas assim, poucas. Até que depois que eu fiquei adulto e tal, eu quis reavivar essa memória e conhecer tipo, a raiz, né, que eu fui lá em Recife. Aí eu fui no local onde mamãe morava, lá nos Torrões, e fui uma retrospectiva. Eu via que o caminho que a gente passava, com a mamãe me levando para chegar na casa do papai, não era assim tão longe. E, né, lembro que quando eu ia, eu chorava para que mamãe me levava no braço, e ela não queria me levar, e não era tão longe, que o Cruzeiro, não era um morro que tinha lá, não era um morro assim tão alto. A casa de vovó não era tão grande porque eu era pequeno e tudo era grande, né? Eu achava o morro muito grande, achava a janela alta, né? São essas lembranças que eu tenho assim de Recife. A gente veio aqui para Brasília, né? Fomos morar lá em Ceilândia. As lembranças que eu tenho morando lá na 6, né? Depois a gente morou lá para outra casa, na parte de cima da Ceilândia, depois na outra parte de baixo da Ceilândia, eu acho que era a 6. É isso. Depois, é isso que eu lembro. Estamos aqui pequeno, e o que me marca assim de pequeno é que eu, devido ao tempo, eu acredito, tive estava na Boca, fui internado no hospital de base, isso aí eu lembro recentemente, acho que é a minha primeira lembrança. No hospital de base? Minha boca ficou, não conseguia abrir, fiquei com a boca cerrada. Fiquei internado acho que uns 2 anos, um ano, acredito, 1 ano e meio, isso aí eu lembro tranquilo. Lembro de mãe do lado, visitar, saindo, ficando sozinho. Lá de Recife, tu não lembra nada? Recife não lembro nada não. Saí de lá pequeno, né? Saí de lá com acho que uns 4 anos. 10 anos eu lembro que lá na Ceilândia. Ali na 3. Nós fomos morar na Ceilândia, né? Ceilândia Norte. Tu lembra o local? Se eu não me engano, era ali na 3 da Ceilândia Norte. 3 da Ceilândia Norte. E o que tu lembra dessa época aí? Ali a gente morava de aluguel, né? Era divertido, né? A gente todo mundo criança, né? E o pai trabalhava, né? E meu irmão mais velho olhava a gente, né? Cuidava da gente. Lembrar era isso mesmo. A memória mais antiga que eu tenho, eu deveria ter uns 5 anos, que era quando a gente morava lá na 3. Na 3, você lembra o local? Eu acho que era no conjunto O da 3, que era um barraco de madeira. Isso é que eu lembro, a última recordação. Mas o que tu lembra? Só isso? Ah não, eu lembro que eu morria de medo de ir no banheiro que era privada. Você lembra essa privada? Não, mas como? Descreve a privada. Era horrível. Era uma fossa, cavava um buraco, aí cobria o buraco com madeira e fazia a casinha por cima. Então a gente tinha um buraquinho assim pra fazer necessidade. Tu ficava no meio de cair. Só que o tempo ia passando e aquelas tábuas, aquelas madeiras que estavam cobrindo a fossa, ia apodrecendo, ia criando outros buracos maiores. Então a gente tinha que ir lá para fazer necessidade lá. Aí, de noite, pensa, de dia ainda ia, mas à noite, estava podre, morri de medo daquele negócio. A gente ainda escutava o pessoal dizer, o menino caiu dentro do buraco, dentro da fossa.
Dali eu morria de medo de ir no banheiro. Não. E como foi meu nascimento? Foi parto normal? Foi normal, fui lá no hospital. O senhor lembra do hospital? Foi em Santa Rosa. Santa Rosa, maternidade de Santa Rosa? Lá- Depois, naquele tempo, não teve NPS, né? Tu, Dito, Binha e Leninha, 4. Esses 4 tiveram direito ao NPS, segundo se estava desempregado ainda não. Não tá- Como é que foi, senhora? Logo Eu nem depois, sei, logo depois de mim, nasceu uma menina. tinha senhora. 7 meses foi. Ah, foi de 7 meses? Foi. Ela morreu de quê, a senhora lembra? Não lembro mais não. Lembra não? Uhum. Tá. Aí depois veio Dito. Dito. Ai meu Deus, né? Você, mas Dito era fogo para brigar, nunca vi. Era. A gente brigava por quê? Por tudo, Zinho, por tudo. E eu tinha que estar no meio de todo jeito. Eu já isso? Para desabartar. Oxe, vocês tinham os pneus velhos furados, saía para brincar, Dito ia pegar. Quando o Dito pegava, você queria tomar de Dito. E era aquela briga. Depois da vontade da gente sorrir É. com as brigas deles. Eu lembro do pneu que a gente colocava um cabo de vassoura dentro do pneu e ia empurrando, né? E empurrando, é isso aí. E quando foi que tiozinho nasceu? Tiozinho nasceu em 66 ou 63. Tá. Eu nem sei. Aí ele nasceu, foi também parto normal e tal? Foi. Tudo parto normal. Parto normal. Nem. Foi. E também parto normal, nasceu? Tudo normal, só teve um que foi parto cesárea. Só lembra do tiozinho, a Nê e Neide e André nasceram? Qual o local? Qual a maternidade? Nasceu em Taguatinga, ainda me lembro, Taguatinga. Ah, André nasceu aqui em Ceilândia. André? É. Fazia Fazia pré-natal com ele, aí ele perguntou se queria e eu quero. Poxa. Também já tinha 12? Tinha uma tuia. Aí foi uma doutora, ela ligou, eu estava Consciente? consciente de fazer, eu estou. Há tempo que eu pelejo para fazer, não acho médico. Foi de graça ou pagava alguma Foi de coisa? graça, lá no empresa aqui de Ceilândia. Então, dos 12, morreu uma menina, que iria se chamar Luciene, Ele morreu de 7 meses. que estava entre eu e Dito. Depois, morreu outra menina, que iria se chamar Andréia, de um aborto natural, que estava entre Leninha e tiozinho. Depois morreu Carlinho. Carlinho morreu já com uns 10 anos. De Carlinho. Então, Carlinho estava entre tiozinho e Nê, né? Depois morreu um menino, que iria se chamar Alex, já nasceu morto entre Nê e André. Ixi, Maria, tem tanto menino, meu Deus. Tanto menino, né, mãe? Tanto menino, é mesmo. Eu sinto pena dele, né? De ter sido, não ter sido força de resistir ao vício do álcool, né? E praticamente ele não viveu a vida dele, não aproveitou a família que tinha, a esposa que tinha, os filhos que tinha, não curtiu, porque só vivia drogado, só vivia bêbado e causando sofrimento, preocupação, estresse em todo mundo que se cercava. Eu sinto realmente pena dele não ter vivido a vida dele, né? Porque a pessoa que está sob o efeito do álcool não vive, não tem consciência. Morreu, teve... Você, infelizmente eu não estava aqui, você está aqui, deram o apoio. É isso. Eu fiquei meio triste, um dia eu tive uma conversa assim com ele, né? Ele, de certa forma eu percebi que ele ficou meio... não sei se é com ciúme, com remorso, com inveja, com raiva, não sei qual o sentimento, mas ele tinha algum recalque comigo, porque ele, com um momento de lucidez, ele tinha consciência de que praticamente eu tomei a frente dele na casa. Mas aí a gente saiu, não vamos sair no palco, eu nunca quis brigar, mas eu não falava realmente o que eu pensava, né? Disse, olha, se o problema do álcool não toma frente, alguém tem que tomar, não posso deixar se eu destruir, tipo assim, a família, né? E aí não sei se ele bebia por causa disso, não sei, mas a gente tinha um certo, uma coisa mal resolvida porque ele, não sei se ele não tinha, não sei definir o sentimento, mas ele sabia que eu fazia as vezes dele, né?
e pelo fato dele ter se acovardado ante a bebida e não ter tomado a posição dele como pai. Não sei se ele convivia bem com esse tipo de sentimento, mas eu até falei mesmo, não estou nem aí, não vou deixar o senhor maltratar minha mãe. Teve uma época que ele batia, queria bater minha mãe, né? Eu não deixava, né? A gente tinha esse tipo de relação, mas eu tentava, toda vez que eu vinha aqui, voltava do Rio, vinha para cá, eu tentava resolver essa situação minha com ele nesse aspecto. É isso, pai, dessa forma. Papai é meio, dizer assim, não tem muito o que falar assim da parte, tranquilo, por ser o pai, fez a parte dele, né, de preocupação, de colocar a comida dentro de casa, mas na parte de educação deixou muito a desejar, né. Mas a gente não culpa ele, culpa pelo vício dele, né, a cachaça dele. Mas eu tô tranquilo, não tem mágoa, não tem bronca, não tem nada não, porque a minha convivência mesmo, como eu te falei, quando eu comecei a dar lucro, eu saí de casa. Então eu acredito que foi o único aqui que ficou pouco tempo com o papai, né? Na parte da pior crise dele, que nós sabemos que a parte do alcoolismo, à medida que vai passando, vai ficando pior. E eu, essa parte pior dele, eu não estava em casa. Estava com a tua família. Papai deixou saudade, né? Deixou muita saudade. Uma benção também, né? Com os seus defeitos, mas é uma benção. Olha, pai, como é que eu posso definir pai? Eu acho que ele foi uma vítima do alcoolismo. Ele foi uma vítima e ele é uma pessoa muito sortuda. Porque apesar de tudo que ele aprontou com mãe, com a gente, ele teve sorte. Porque os filhos dele, todos eles, gostavam muito de pai, apesar das nossas diferenças, né? De todos eles. E no momento que ele mais precisou dos filhos, estavam todos lá. Tá? Pai, em momento algum, ficou sozinho no hospital. Pai, em momento algum, a gente deixou de dar assistência a ele. Né? Ele sempre falava, olha como eu sou um homem bom. A gente morria de rir, porque se fosse assim, querer tratá-lo como ele nos tratou, ele ficava lá largado no hospital. Né? Mas nem, apesar de tudo que ele fez, nem em momento algum a gente abandonou. Né? E por isso que eu acho que ele é uma pessoa de sorte. Porque se fosse outros filhos, teria abandonado ele lá largado, ficado com raiva dele, ficado com mágoa dele. Eu acredito que nenhum de nós tem mágoa de pai. Pelo contrário, a gente conta as coisas que ele aprontou, mas assim, como se fosse uma alavanca para fazer com que a gente se tornasse uma pessoa melhor. Não com mágoa. Mas então, foi difícil, foi. Tenho certeza. Muito difícil, viu? Muitos momentos assim que... Papai é um grande pai também. Se não fosse o vício do álcool, né, que seria um dos maiores pais do mundo também. Pai é um... Sim, eu desde que eu entendo por gente, pai bebia muito, né? Então a lembrança que eu tenho dele é brigando com todo mundo, com mãe, com os irmãos, comigo, né? Depois que o pessoal foram casando e eu passei a ser o mais velho. Algumas coisas que ele não fazia em casa eu tinha que fazer, porque ele não deixasse fazer, então ele achava que eu estava tirando a autoridade dele. Então a gente teve muito atrito nesse período, né? E não foi muito fácil não. Lembro mais essa parte assim. Também a lembrança que eu tenho dele é já ele no hospital, que eu esquecia tudo das tristezas que a gente sofria por conta dele. Eu só queria a melhora dele e só lembrava disso. Eu acho ele um fraco, acho que a bebida tomou de conta dele. Mas desde os 16 anos e sempre foi muito difícil a convivência com ele aqui. Embora eu fosse a mais próxima dele, eu acho que eu sofria mais, porque acho que ele é um fraco, tadinho. A convivência com ele foi muito difícil, todo mundo aqui. Eu tinha que trocar o som, aquelas vitronas, ainda bem que agora é CD, que a gente coloca no repete a mesma coisa. Ele me acordava de noite assim, pra mudar o CD. Era horrível, né? Ele gritava. Mas assim, pra mim também ele me deu tudo, comprou bicicleta, comprou as coisas, porque eu também acho que eu era meio mala, assim. Fazia as vontades dele pra ganhar o que eu queria. É esperta. Espertinha. Aí só foi muito triste quando ele morreu, acho que eu que fiquei mais tempo lá. Mas Deus quis assim tudo.